Fala galera, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de estatística, tá? Vamos ver a parte descritiva, a parte de cálculo agora, com média, moda e mediano, beleza? Vamos lá, são as medidas de tendência central. Para essas medidas de tendência central, eu quero destacar aqui com vocês, antes de mais nada, que essa aula, assim como as demais, elas se encontram no meu canal do YouTube, tá? Vocês podem acessar, as aulas estão lá livres para qualquer pessoa. Também no Instagram, estou colocando as dicas e links lá no meu Instagram, beleza? Então, vamos lá, mesmo de casa, mas vamos lá, vamos tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Bom, as medidas de tendência central que a gente vai ver são a média aritmética, mediana e moda, tá? A média aritmética nós temos dois modelos, que é o simples e a ponderada, e a mediana nós temos que ter dois cuidados, que é quando a quantidade de números é par e quando ela é ímpar. Mas vamos devagar. Vamos a uma definição do que são essas medidas de tendência central. Tá? Uma medida de tendência central ela é utilizada para representar um conjunto de valores com um único valor. Então, você vai ter... É como se você estivesse fazendo a eleição do representante da classe, do representante de turma. Então, aquele elemento vai representar o conjunto todo. Tá? Ele recebe essa denominação porque, em geral, os valores tendem a se agrupar perto dele, em torno dele. Tá? Por isso o termo tendência. Vamos lá, média aritmética simples. A média aritmética simples de um conjunto de n valores é dada por... Nós temos essa formulazinha aqui, que nada mais é do que soma tudo e divide pela quantidade. Esse x1, x2, x3, é o xn, representam os valores em cada posição. Na posição 1, posição 2, posição 3, posição n, que seria a última. Então, depois de somar todos os valores, você divide pela quantidade, pelo número total de elementos, tá? E essa barrazinha em cima do x é normalmente a representação da média aritmética, ok? Essa é a simples. Soma tudo, divide pela quantidade. Um exemplo. Veja no quadro a seguir as alturas em metros dos 12 jogadores de uma equipe de basquete. Então, vocês têm as 12 alturas. Como é que eu faço para calcular a altura média desses jogadores? Ora, foi o que a gente acabou de falar? Soma tudo e divide pela quantidade. Quem é a quantidade? 12. Então, a gente vai somar todas as 12 alturas. Dá trabalho, mas é isso mesmo, tá? Soma as 12 e divide por 12. Então, aqui nesse exemplo, a soma dá 23,64, dividido por 12, dá 1,97. É como se essa altura representasse a altura de todos os atletas. Por um acaso, existe 1,97 na classe, nessa turma, nesse conjunto. Mas isso não é obrigado a acontecer. O que é obrigado a acontecer é que as medidas de tendência central elas têm que estar entre o menor e o maior. Nunca pode estar acima, nunca pode estar abaixo. Nunca pode estar fora desse intervalo. A medida de tendência central tem que ser uma medida dentro do conjunto, ok? Vamos lá, vamos seguir. E a média aritmética ponderada? Bom, a média aritmética ponderada de um conjunto também de n valores, com seus respectivos pesos, é dada também por uma formulazinha parecida com a primeira, que muda é que ela tem o quê? Multiplicações. Que multiplicações são essas? Vai multiplicar cada valor com o seu peso. Cada valor com o seu peso. Então, o primeiro valor com o peso dele, o segundo com o peso dele, o último com o peso dele. Inclusive, se o peso for 1, também é considerado uma média ponderada. 1 vai ser colocado lá sem problemas. E embaixo continuamos dividindo pelo total. Só que agora o total vai ser a soma dos pesos. Ok? Vamos fazer uma atividadezinha. Em um concurso público, foram aplicadas provas de língua portuguesa, matemática, informática e atualidade. 4 conjuntinhos aí, né? 4 conjuntos de provas, 4 tipos de provas. Os respectivos pesos dessas provas são 4, 3, 1 e 2. Então, respectivos
Significa que o primeiro peso é da primeira prova, o segundo é da segunda prova e assim por diante. Qual a média de um candidato que teve as seguintes notas? Então, em língua portuguesa, tirou 7, em matemática 9, em informática 5, atualidade 6. Então, a primeira nota de língua portuguesa, 7, vai multiplicar pelo peso de língua portuguesa, que é 4. A segunda de matemática, que é 9, vai multiplicar por 3. A terceira, 5 para informática, vai multiplicar por 1. E a última atualidade vai multiplicar por 2. Embaixo você tem a soma dos pesos. Então, primeiro faz as multiplicações. 7 vezes 4, 28. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Soma e efetua no final a divisão. No caso aqui nós temos um total de 72 dividido por 10, que é a soma dos pesos. Então, a nossa nota média será 7,2. Ok? Esses pesos, eles podem não ser ditos no problema. Então, como identificar se uma questão é de média simples ou ponderada? A média ponderada, além dessa informação com os pesos já dados, também pode ser entendida como repetição de números. Então, se você pega vários números repetidos, você, ao invés de somar um por um, você pode efetuar uma multiplicação. Apenas tem que ter o cuidado de que, naquela multiplicação, aquele valor que determinou a quantidade de repetições é o peso. E ele deve ser contado lá no total. Tá? Beleza? Vamos seguindo aí. A mediana. Para a mediana, antes de tudo, é importante colocar os valores em ordem. Essa ordem a gente chama na estatística como ROL. A relação de todos os valores que serão colocados em ordem. Aí você escolhe se a ordem é crescente ou decrescente. Por que você escolhe? Porque a mediana é uma medida central. Ela, de fato, está no meio. Então, quem está no meio de uma fila, está no meio tanto contando da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Tanto faz o sentido. Esse valor vai estar no meio. Ok? Bom, quando a quantidade é ímpar, é muito simples de verificar quem é o do meio. Né? É só olhar para sua mão. Olha, se você tem 5 dedos, é um número ímpar. Quem é o do meio? É só olhar, não tem o que fazer. Agora, se a quantidade for par, não, é diferente. Tá? Mas vamos lá. Quantidade ímpar. Como eu faço para determinar? Primeiro, coloque em ordem. Tá? Em ordem de valores. Não é ordem cronológica, não é ordem de quem chegou primeiro, não é ordem de quem é mais bonito. Né? Senão seria o primeiro o tempo todo. Mas é em ordem de valores, do menor para o maior ou maior para o menor. A posição da mediana vai ser o quê? Como o número, a quantidade é ímpar, você acrescenta 1 e divide por 2. Então, por exemplo, na sua mão são 5, então 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 é a posição, vai ser o terceiro. Tá? É a posição que eu estou determinando. Aí você vai lá na sequência e conta até 3, e aquele número que estiver lá é a mediana. Se a quantidade for par, bom, primeiro passo aqui, se a quantidade é par, você não enxerga de cara quem é o do meio, porque não existe o do meio numa quantidade par. O que você tem são dois centrais. Então, por exemplo, você tem 4 dedos numa mão. Os seus 2 dedos centrais vão ser a mediana. Ah, como assim? Ah, ok, vamos lá. Na verdade, a gente vai estabelecer um critério para esses dois, que vai ser o quê? Calcular a média aritmética entre esses dois valores centrais. Média aritmética nós acabamos de ver. Então, vai somar os dois e dividir por 2. Tá? Lembrando que tem que colocar em ordem. Hein? A posição deles, desses dois centrais, caso o conjunto tenha muitos números, né? Você não precisa colocar todos em ordem. Você precisa colocar na ordem até chegar na metade. Bom, as posições são literalmente a metade, já que é par, divide por 2. Se for 10, dividido por 2 dá 5. Então, a metade vai ser 5, né? Então, a posição vai ser o quinto e o outro central é o sexto. É sempre um a mais. É sempre uma posição a mais. Vou fazer um exemplo rápido com aquelas 12 alturas.
Quem vai ser a altura mediana? Né? Primeiro, vamos colocar todos em ordem. Então, são 12. Já que são 12, nós vamos ter que identificar quem? Quem é a metade de 12? 6. E o próximo, 7. Então, entre o sexto e o sétimo, que já está em ordem, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre esses dois, eu tenho que calcular uma média aritmética. No caso simples, somos 2 e dividir por 2. Então, a minha mediana aqui é 1,96. Ok, tranquilo. Que bom. Um outro exemplo de mediana, agora só com 5 atletas. Então, digamos que agora são apenas as alturas dos 5 atletas que iniciaram a última partida lá de basquete. Tem que colocar esses números primeiro em ordem. Quem é o menor aí? 1,86. Quem é o próximo? 1,95. Quem é o próximo? 2 e 1. Próximo? 2 e 6. E o último, 2 e 8. Então, como são 5, é fácil de enxergar. A quantidade é ímpar. O do meio é a minha mediana. Bem simples. Ok? Tranquilo, né? Está faltando a gente ver a moda. Bom, denomina-se moda de um conjunto o valor que aparece com maior frequência nesse conjunto. Se o conjunto tiver dois valores com maior frequência, ou seja, um empate entre aqueles que têm maior repetição, os dois serão a moda. Não há um critério de desempate, não há cálculo de média. Os dois valores serão a moda e a gente vai chamar esse conjunto de bimodal. Se tiver 3 empatados, será trimodal. Se tiver 4 ou mais, polimodal. Detalhe: se todos os valores tiverem a mesma frequência, cada um aparece uma vez, ou cada um aparece 5 vezes, é um empate geral. Nesse caso, dizemos que o conjunto é amodal e não tem moda, tá? Não tem moda. Para ter moda é necessário haver algum valor com destaque. Se tiver tudo igual, não há destaque, não há moda. Vou fazer um exemplo bem facinho. Nesse exemplo aqui, no primeiro, quem é a moda? Quem é que mais se repete? Nenhum, né? Todos aparecem a mesma quantidade de vezes, então esse conjunto aqui é amodal, ele não tem moda. E esse aqui de baixo, quem vai ser a moda? Aqui é a moda, MO. Quem que aparece mais vezes? O 5 e o 11. Tá ok? Então vejam que no primeiro exemplo, como não há um valor em destaque, um valor que mais se repite em relação aos outros, então não tem moda, o conjunto é chamado de amodal. Já nesse outro, a gente tem o 5 e o 11 se repetindo duas vezes em destaque em relação aos outros que só repetem uma vez. Tá ok? Beleza, então. Para fechar, vamos aproveitar esse daqui e vamos rever a parte mediana. Nesse primeiro exemplo, nós temos 6 valores. 6 é uma quantidade par. Então, eu vou pegar os dois centrais, que são esses dois aqui. Então, nesse caso, a mediana vai ser a média entre esses dois. 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 2, 6. Nesse segundo caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Com 7 valores, tá fácil de identificar quem é o do meio. Nesse caso aqui, o do meio vale 5. Ah, professor, e se eu trocar e usar o outro 5? Não faz diferença alguma. Tá bom? O que nos interessa é o valor e não qual deles é. É que é o mesmo valor, é 5 e 5. Paciência. Tá? Eu só pude pegar aqui direto porque já estavam em ordem. Cuidado, mediana precisa de ordem. Ordem crescente ou decrescente. Tudo bem? Fechou?